Amém. Que eu tenho para tratar com os irmãos acerca de vocação e eleição. E quando o Senhor me pedia para trazer esse texto, né, que é um texto que eu tive à noite em sonho, que o Senhor me mostrou, o entendimento aqui desse texto, né, ou dessa mensagem, desse objetivo de falar sobre esse tema, né, em particular, é porque da parte do Senhor Ele enxerga que aqueles que estariam aqui nessa noite, e obviamente quando a gente fala aqueles que estariam, cabe a você e cabe a mim o julgamento, né, naquilo que nós nos encaixamos, porque enquanto o homem vive, ou enquanto nós cremos de que é Ele quem fala, e que a palavra é dEle, a vontade é dEle, há esperança de que o homem se conserte. Então, no sentido dessa incumbência, desse pedido do Senhor em relação a esse texto, é porque há pessoas aqui, né, diante desse texto, dessa palavra que foi revelada, que o Senhor me pediu para trazer aos irmãos, há pessoas aqui que dão desculpas, né, de que não exercem essa vocação estabelecida pelo Senhor, com duas desculpas. Uma porque esperam ou aguardam que esse conhecimento seja colocado por Deus dentro de você e haja uma mágica para que isso se torne, e de fato, em obras de fé, ou seja colocado em prática para agradar ou atender aquilo que é requerido pelo Senhor. Ou que você, mediante aquilo que está dentro de você, do teu conhecimento humano, daquilo que você entendeu, daquilo que você interpretou, que isso é oposto à fé, não é buscado em Cristo dessa maneira, ou não podemos buscar dessa maneira, né? Que você venha falar de Cristo, da sua obra, do Evangelho do Senhor, ou daquilo que se determina como fé, conforme a tua vontade. Seja qual for o perfil, né, no qual eu ou você venhamos a nos encaixar, cabe aqui uma retratação. Primeiro porque nós sabemos que todo o conhecimento dessa verdade foi dado a Deus, não por um homem comum como eu e você. Deus não estabeleceu que fosse Moisés para trazer essa verdade, que fosse qualquer outro homem para trazer. Ainda que os profetas tenham falado acerca desse Deus, o que foi dito por estes homens foi amando dele. Mas mais do que estes homens que são figuras de quem foi Cristo, o próprio Filho de Deus, cuja natureza não é similar à minha ou à tua, mas vem de uma natureza divina, ou seja, sem comprometimento, sem mancha, sem mácula, mas portando sobre si a verdade, a revelação e trazendo aquilo que era requerido como prova ou cumprimento de justiça para cumprir ou dar aos homens o direito de uma reconciliação com Deus, foi Ele quem veio cumprir essa obra. Não fomos eu, você ou qualquer outro homem comum e natural. Então, vindo Ele estabelecer essa verdade, testemunhar o cumprimento de cada palavra que Ele pediu ao homem, primeiramente nele, Ele se torna uma autoridade suprema e legítima em tudo aquilo que Ele pede a nós. Então, não só esse tema, mas como tudo aquilo que nós buscamos, o entendimento e a compreensão de qual é a vontade de Deus, nós não consultamos o homem, nós não consultamos a sociedade, nós não olhamos para aquilo que o homem quer ou precisa, mas olhamos para o que Deus precisa, porque a necessidade dele está alinhada àquilo que o homem, nesse momento, precisa apresentar a ele para ser reconciliado ou reconhecido por ele. Então, há um trabalho a ser feito por todos nós, amém? Entendendo que o Senhor é o autor dessa obra e só Ele pode falar o que cabe ao homem ou não fazer. E eu peço para os amados abrirem no primeiro texto, exatamente para confirmar a fonte desse conhecimento, e falarmos, né, já começamos a falar acerca dessa questão de vocação e eleição. Evangelho de João, capítulo 1, versos 17 e 18. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém. Aquele que está no seio do Pai, veio e o revelou. Aquele que não é homem comum como eu e você, aliás, não tem originalmente uma natureza humana, mas se encarnou e se fez homem para cumprir um propósito estabelecido pelo Pai, que era necessário, que não foi gerado para dar prova da parte de Deus de alguma coisa para o homem, mas sim porque era necessário que essa justiça fosse paga. Mas o primeiro aspecto aqui, o mais importante, é nós entendemos que Ele é o portador dessa verdade que nós buscamos da parte de Deus. Não os homens, mas Ele. Amém? Cuja natureza é divina, que Ele se diferencia da criação, porque Ele não foi criado, mas foi gerado, como parte de Deus, e quando a palavra de Deus fala de Cristo como sendo o Filho unigênito, Ele já determina para nós, Ele tem um só Filho, que foi gerado por Ele. Não tem outro. Então nós não aguardamos um outro Messias, não aguardamos um outro Salvador, não aguardamos um outro mensageiro. O mensageiro dele já veio. E tudo aquilo que era necessário cumprir, para que o homem conhecesse esse Deus,
na sua natureza, nas suas virtudes, na sua revelação, naquilo que é suficiente para nós, para que nós alcancemos aquilo que Deus quer proporcionar aos homens, então nós não precisamos de mais do que isso. É suficiente. Não preciso buscar nada mais além disso. Então o conhecimento está retido nele. E primeiramente, a eleição que está sobre Jesus, independentemente de nós aceitarmos ele ou não, ela é primeiramente divina. Então quem o escolheu, quem determinou que seria ele que viria para a humanidade, foi o Pai. Obviamente, nós estabelecemos aqui os motivos e os princípios disso. O homem comum como eu e você não poderíamos cumprir esse propósito, pelo comprometimento que há em toda a humanidade. Deus não faz preferência, não faz acepção. Então, quando nós falamos de eleição, se você for ver o significado dessa palavra, seria escolha ou preferência. Então, Deus faz sim uma escolha pelo Filho. Não podemos nem chamar de preferência. Aqui é uma escolha. Porque não havia alguém à altura, não havia alguém que tivesse condições de cumprir o propósito nos termos que o Pai estabeleceu, como o Filho tem. Ninguém mais pode cumprir esse papel. Então está aí estabelecida uma eleição. Um outro aspecto importante nós entendermos, que está num texto que nós falamos constantemente aqui, mas que é chave para também entender isso, que está em João capítulo 3, dos versos 16 ao 19. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém. É muito comum quando se fala de Deus, né, o ímpio, ou aquele que não é crente, né, para a gente separar o que está dentro da igreja, você dizer acerca desse Deus, né, que Deus é amor, e você colocar o amor num contexto humano, naquilo que nós conhecemos numa linguagem mais secular. Quando nós falamos desse amor aqui, esse amor nós não temos em nós mesmos de forma natural. Ele só pode ser alcançado por meio de uma relação, por meio de uma experiência pessoal e íntima com esse Senhor. Então nós não temos ele em nós. Porque esse amor, você leu nesse texto aí, e observe de novo enquanto eu falo aqui, você vai testificar acerca disso, que aí você viu Deus falar de amor, de verdade, de justiça e de juízo. Então ele veio, a primeira questão, Deus escolheu ou determinou que ele ia amar o homem, mesmo o homem não merecendo. Então é uma escolha de Deus. Deus determinou que seria assim. E que ele pagaria o preço, mesmo sendo um preço alto, incomparável com qualquer outro tipo de oferta, outro tipo de prêmio, outro tipo de preço que você possa comparar, né? Ou tentar trazer uma equivalência. Ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso e importante para pagar e para provar por esse amor. Então o mundo não pode dizer que ele não ama. O mundo não pode dizer que ele não fez aquilo que era impossível ao homem, para que o homem se reconciliasse com ele e se tornasse novamente filho, saísse do estado de criatura para se tornar filho. Mas entenda que ao mesmo tempo que ele é amor, ele também é verdade, ele também é justiça e por consequência é juízo. Porque como que nós podemos afirmar isso? Que aquele que não aceitar esse amor, Deus não pode agora abrir mão da sua natureza, do seu caráter, de quem ele é, para aceitar que nesse momento o homem seja salvo, ou seja colocado na presença dele por uma eternidade, sem aceitar a sua natureza, sem aceitar as suas leis, sem aceitar quem é a sua pessoa. Então jamais nós conseguiremos, né, colocar dentro de um mesmo pacote, dentro de um mesmo saco, atributos, né, que venham a afirmar a pessoa de Deus, ou venham a colocar a sua pessoa como essência e perfeição, com aquilo que está no homem. Porque o que está no homem foi reprovado. O que está no homem é insuficiente. Porque para nós, amor é um conceito totalmente diferente disso. E para nós, para o homem comum, né? Se nós não estamos debaixo dessa fé, ou não somos refeitos por ele, para aquele que está afastado, para aquele que não está ligado a ele, quando você fala disso, a pessoa diz o seguinte: não, mas eu não aceito, como eu já ouvi de muitas pessoas até próximas, essa afirmação: não consigo aceitar um Deus que mande uma pessoa para o inferno. Não entenda. Por isso que é importante quando eu e você chegamos para pregar e anunciar Cristo para alguém,
você saiba falar acerca desse Deus. O porquê da sua vinda, como ele veio e quem é exemplo, quem é modelo. Não é a igreja, não é o homem, não é a liderança evangélica, não é quem está no púlpito, não é quem se converteu, mas é aquele que é o autor e consumador dessa obra. Então, isso para nós tem que ser fato. Senão não há esperança, não há expectativa, não há chance do homem de ser restaurado por ele. Amém? Então está aí um decreto. Há amor, mas também há juízo. O que crê vai ter experiência, vai ter oportunidade. O que não crê está fora do propósito. Amém? Então, 2 pontos importantes aqui para a gente já tentar estabelecer eleição. Eleição não é algo mágico que o Senhor olhe para o homem e faça uma escolha particular, ou distinguindo, né? Ou colocando qualquer tipo de acepção, dizendo que alguns ele quer e outros não. A primeira eleição de Deus foi por aquele que seria capaz, estaria à altura, teria nível para restaurar e reparar toda a história. Quando o nosso Senhor desce a esse mundo, ele estabelece um novo padrão. Não novas leis e mandamentos, mas um novo padrão para o homem. De que agora o homem tenha um único modelo qual ele possa ver e que é perfeito. Israel preferiu, por muitas vezes, continuar olhando para Abraão, para Moisés, para os homens da antiga aliança, para Davi, se esquecendo de que aquele que vem depois é perfeito. Se você olhar também para a igreja evangélica dos dias atuais, há esse mesmo parecer. De apontar para as figuras do Antigo Testamento, olhar para aqueles homens e estabelecer que situações específicas que esses homens viveram, em que Deus deu livramento, em que Deus deu graça, em que o Senhor operou com milagre, com um sinal, que isso seja algo que eu e você devamos buscar. O comportamento deles, a moral deles, o ímpeto deles ou a coragem deles. Quando Jesus vem até nós, ele anula completamente qualquer tipo de qualificação que o homem possa achar que tenha. Porque estão nele todos os recursos, todas as virtudes necessárias para nós alcançarmos uma redenção com o Pai. Então, se não passarmos por ele, se não passarmos pela experiência, se não passarmos por uma obra em que venhamos a servi-lo, a agradá-lo, a nos sujeitarmos a ele em obediência, para que a vida dele esteja sobre nós, não há esperança de que o homem alcance essa redenção, essa reconciliação. Porque não depende da moral, não depende dos bons costumes, não depende de obras humanas, mas depende de que a fonte seja ele. E de que aquele que venha dar a palavra final, o veredito, o sim ou não, aprovar ou reprovar o homem, que venha dele. Se ainda respiramos e ele venha nos reprovar nesse momento, há chance, para mim e para você, de reconciliação. Mas se você ou eu aguardarmos isso para o momento final, e preservarmos os nossos corações retidos, em dureza, em prepotência, em orgulho e em vaidade, Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer, o que eu posso dizer que tem em você, que se espelhe ou que seja comparável àquilo que tem no meu filho? Não teremos o que apresentar. Então isso é um fato para nós, amados. Então muitas vezes, ao invés de você se preocupar se você é um escolhido do Senhor, se você é especial para o Senhor, entenda, esse amor ele já provou para você. Ele já provou para toda a humanidade. Mesmo para aquele que está lá fora e jamais ouviu falar acerca dele. Ou se interessou em ouvir falar dele, porque eu duvido que alguém não tenha ouvido falar de Cristo nesse mundo. Mas imaginando que haja. Não tira do homem a sua culpa e não tira de Deus o seu mérito, a sua fidelidade, em já ter comprovado o seu amor. Pode ser que você ou aqueles que estão lá fora queiram buscar ou sentir de Deus um amor de forma diferente. Num estágio diferente, em dimensão diferente, com um padrão distinto, mas ele não vai atender os apelos da humanidade. Porque o que ele deu é pleno, é santo e é irrefutável. O homem não pode negar. O homem não pode dizer que o que ele deu a nós não é perfeito, não é santo. Mas nós sabemos também que a escolha é do homem.